nossos últimos minutos, que não deixarão de ser intensos. Então, vamos lá. Continuando, vocês fizeram a avaliação conforme eu pedi. Então, vamos lá. Concluir nossa aula. A gente já falou da fixação de salários. Tem uma questão aqui do Gustavo, não entendi essa parte. As últimas questões são para respondermos só depois da PF. Que questões, Gustavo? Não entendi. A parte 8. Parte 8 do quê? Da avaliação. Ah, tá. Sim, sim. Acho que sim. Eu não sei, Gustavo, eu nunca entrei nessa avaliação. A gente não tem acesso, o professor não tem acesso a essa avaliação. Nem coordenação, pra você ter ideia. Mas acredito que sim. Acredito que sim. Acho que essa parte é só para segunda avaliação de vocês, né? Segunda avaliação. Vitor, você não tinha entendido a parte dos custos institucionais, não é? Então, primeira pergunta do Vitor. Vitor, a questão é a seguinte, pensa que o governo vai dar um auxílio emergencial, sei lá, de R$1.000 até o final do ano que vem. Considerando o Brasil que uma parcela importante da população ganhar até R$1.000, se o governo der um auxílio emergencial de R$1.000 para um monte de gente, sem querer que as pessoas comprovem nada, é óbvio que isso é uma situação hipotética, tá? É só um recurso didático. Não vai fazer isso, né? Não tem dinheiro para isso. Mas suponha que ele fizesse, ele causaria um certo descompasso dentro da economia, porque as pessoas não iam... Quem trabalha hoje para ganhar 900, R$1.000, não ia querer trabalhar porque trabalhar é custoso. Se pode ganhar 1.000 sem trabalhar, não trabalhando, por que a gente trabalharia para ganhar os mesmos 1.000? Essa é a ideia. Então, quando a gente coloca políticas governamentais, dependendo de como elas acontecem, elas podem criar ou distorcer um pouco o mercado de trabalho. Essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. Por isso que elas interferem no mercado de trabalho. Por isso que a gente fala que isso aqui pode fazer com que as pessoas queiram salários mais altos. Eu olho que o governo está dando um auxílio e eu penso, poxa, será que vale a pena eu trabalhar por esse valor? Por R$1.000, será que se ele der 1.000 para eu não trabalhar, eu vou querer trabalhar por 1.000? Não, eu vou querer salário mais alto. Para trabalhar, eu vou querer salário mais alto. Manu me pergunta, qual a diferença entre salário real e nominal? Manu, salário nominal é o que eu ganho em valor. Então, eu ganho 1 milhão de bolívares soberanos. Isso é salário nominal, é valor em moeda. Salário real é o que esse salário compra. Então, eu consigo comprar uma cesta básica com 1 milhão de bolívares. Eu não sei hoje eu estou por fora do poder de compra do bolívar soberano, mas o bolívar, que era a moeda que estava na Venezuela antes do bolívar soberano, 1 milhão de bolívares não comprava, acho que um frango, para ter uma ideia. Então, não adiantava nada ganhar 1 milhão de bolívares que você não conseguia comprar um frango. Então, nominal é o valor. O real é o quanto você compra, é qual é o poder de compra dessa moeda frente a uma cesta de bens, tá? Essa é a diferença entre o salário nominal e o salário real. O salário real é o ajustado pelo poder de compra, que é muito parecido, de fato, com aquelas diferenças entre PIB nominal e PIB real que vocês fizeram com o Vitor em monitoria, tá bom? Maravilha. Para a gente fechar essa parte aqui, e aí na aula da sexta a gente fazer os gráficos e concluir isso, a gente precisa falar um pouco de fixação de preços. O que a fixação de preços faz? A fixação de preços, ela olha o lado da demanda por trabalho.
por que a demanda por trabalho ela está espelhada na fixação de preços? Ela está espelhada na fixação de preços porque quem oferta bens e serviços são as empresas que precisam de trabalho para produzir bens e serviços, mas ao mesmo tempo vão vender seu produto no mercado cobrando um determinado preço. Então a ideia aqui fundamental para a gente é a seguinte: as empresas precisam de bens e serviços, elas precisam de trabalho para ofertar bens e serviços. Esses bens e serviços, eles vão ser ofertados, eles vão ser vendidos a um determinado preço. Então, dependendo de qual é o preço que a gente coloca os bens e serviços dentro da economia, eles vão meio que sinalizar qual que está sendo a demanda por trabalho. Então, tem essa conexão entre o quanto eu estou demandando de trabalho, dado o custo desse trabalho, e como é que o custo desse trabalho se reflete no custo do produto que eu vou colocar dentro do mercado. Para a gente entender como é que isso acontece, a gente tem que lembrar que as firmas maximizam lucro. O que as firmas querem é maximizar lucro, e aqui a gente está olhando uma função de produção, como a gente já falou, igual aquela que a gente viu em Micro 1, lá em Micro 1 que vocês viram com a Luciana, ou com o Thomas, ou com o Danilo. A firma ela tem uma função de produção que ela conecta fatores de produção que são insumos e fatores de produção para conseguir produzir um produto. A função de produção que a gente está usando aqui é uma função de produção com essa cara que já vai aparecer aí para vocês. Então, a função de produção, depois eu vou arrumar isso aqui, porque por algum motivo, quando eu trouxe os slides, eles distorceram aqui. Mas a função de produção para a gente, ela é uma função de produção cujo único fator, ele é o trabalho. Então, a gente está falando de uma função de produção em que o trabalho é o único fator de produção. Existe uma variável A, que é a produtividade do trabalho, que é exógena. Cuidado, porque no livro de vocês, essa produtividade tem uma outra letra, ele usa lambda, aqui a gente está usando o A, tá bom? Mas ela é a mesma coisa, a gente está falando exatamente da mesma variável, tá? Tem uma distorção terrível pelo slide aqui, pelo programinha. Pronto, agora ficou melhor. Tá? Então, essa produtividade, no livro de vocês, ela é lambda, por isso que eu tô dizendo aqui, olha, é diferente do livro, o que é diferente do livro é a nomenclatura, tá? A gente está usando A aqui, mas é exatamente a mesma coisa, só cuidado com o nome da variável, ela é uma produtividade, uma variável de produtividade que é exógena. Aqui é exatamente aquilo que eu tinha falado na aula passada. O N aqui, ele sinaliza o tanto de trabalho, e o A sinaliza a produtividade. Então, se eu tiver um trabalhador e essa produtividade for igual a 1, um trabalhador produz um produto. Se eu tiver essa produtividade igual a 2, um trabalhador produz 2 unidades de produto. Se essa produtividade for igual a 3, um trabalhador produz 3 unidades de produto e por aí vai, ok? O que vai ser a fixação de preços? A fixação de preços em si, ela olha, na verdade, qual que é o custo marginal, e ela, na verdade, iguala o custo marginal ao benefício marginal da produção. Então, a ideia aqui é tentar elucidar, entendi o que aconteceu aqui, porque que distorceu. A ideia aqui é tentar, de alguma forma, racionalizar qual que é a escolha do preço pela firma. Então, como é que uma firma colocaria ou poderia fazer uma regra para decidir preço? E a firma poderia pensar da seguinte forma, então esquece um pouco a equação que está aqui e pensa comigo na prática. O quanto que uma firma cobra por um produto? Qual é o preço que ela poderia botar por um produto? Bom, o mais racional é pensar o seguinte, ela vai pensar ou ela vai colocar o produto
cobrar por um produto algo próximo ao seu custo de produção. Quanto é que custa para uma firma? Lembra que a função de produção é A vezes N. Quanto é que custa para uma firma? Quanto é que custa para uma firma produzir uma unidade de produto? Então, pensa, por exemplo, que esse A é igual a 1. Se esse A for igual a 1, eu tenho que contratar um trabalhador para produzir uma unidade de produto. Quanto que me custa contratar um trabalhador? Um trabalhador me custa um salário. Então, o custo de produção para um trabalhador seria um salário. É W. Mensal. Você pode pensar, Mateus, mensal, você pode pensar anual. A unidade temporal aqui depende, e pode ser a que você escolher. Se você quiser, pode pensar mensal, você poderia pensar anual aqui, independe, tá bom? Independe. Então, vamos lá. Quanto é que custa para produzir? E aí, aqui, Mateus, o período temporal depende de qual é a produção. Se a produção for mensal, então aqui seria mensal o salário. Se a produção for a produção anual, seria o salário anual e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Começa lá pelo... Volta lá. Qual é o preço que eu vou cobrar pelo produto? Bom, primeiro, quanto custa produzir esse produto? De nada, Mateus. Quanto custa produzir esse produto? Bom, primeiro o custo é o salário que eu pago. Se eu estou contratando um trabalhador, é o salário de um trabalhador, é o W. A questão é a seguinte, eu estou considerando que um trabalhador produz um produto. Mas pode ser que um trabalhador produza, por exemplo, 2 produtos. Se um trabalhador produzir 2 produtos, o salário dele está se dividindo, o custo desse salário está se dividindo por 2 produtos, vocês concordam? Porque se um trabalhador, se esse A, ao invés de 1, for igual a 2, um trabalhador está produzindo 2 produtos. Então, um salário está produzindo 2 unidades de produto. Então, o preço é o salário dividido por 2. Vocês concordam? Coloca aí se concorda. Coloca se está ok. Sim, ok. Então, se o A for igual a 2, eu vou pegar o salário, que é o custo de produzir, mas esse salário está diluído em 2 unidades de produção. E se o A for igual, na verdade, a 3? O preço vai se dividir por quanto? O preço fica o salário dividido por quanto? Por 3. Isso aí. Ótimo. Então, ali, quando eu vou fazer de uma maneira literal, aqui eu vou dividir por A, que é o número de unidades que cada trabalhador produz. Então, eu vou pegar o salário do trabalhador e dividir pela produtividade. Porque cada trabalhador recebe W, mas produz A unidades, ok? Então, essa é a parte do custo. Y igual a AN é a função de produção, Guilherme. É a fórmula que diz quantas unidades cada trabalhador produz. Então, N é o número de trabalhadores. Então, quando eu coloco Y igual a N, eu estou dizendo assim, se eu colocar 10 trabalhadores na economia, dada uma produtividade, que o A é constante, né, ele é exógeno, esses 10 trabalhadores vão produzir uma determinada quantidade de produto. É só uma correspondência, tá? É aquela função de produção da micro, que vocês já viram lá na micro, tá bom? Me diz se tá ok. Bom, para concluir isso aqui, o que está faltando?
a gente lembrar que ninguém cobra um preço exatamente igual àquilo que custa produzir. Porque W dividido por A é o custo de produção. É o quanto vai me custar produzir uma unidade do produto. Então, eu vou pagar, por exemplo, R$100 para o cara produzir e ele vai produzir 10 unidades. Então, 100 dividido por 10 é o preço ou é o custo de produção de cada unidade. Se eu produzir 10 unidades e eu pagar R$100 para o cara, quanto que eu estou tendo de lucro? Suponha lá, eu vou voltar à frase. Falta um pedaço. Eu estou pagando R$100 para alguém que vai me produzir 10 unidades. Eu estou cobrando por cada unidade R$10. Então, eu tenho o custo de R$100 para produzir 10 unidades. Então, eu estou gastando R$100 para produzir. E eu estou vendendo cada uma das 10 unidades por R$10. Então, eu estou tendo uma receita de 100 com um custo de 100. Qual que está sendo o meu lucro? Escreve aí. 0. Se eu quiser ter lucro, eu tenho que colocar em cima desse custo o que a gente chama de margem de lucro. Então, em cima desse custo de produção, a gente vai colocar o que a gente chama de, margem de lucro. Tá vendo esse Mi que eu coloquei aqui, que parece um U com umas pernas mais longas? Esse Mi que eu coloquei aqui é o que a gente chama de margem de produção. Margem de lucro, margem de produção, margem de lucro. O que é essa margem de lucro? O custo, é um adicional ao preço em cima do custo de produção. Então, quanto que eu vou cobrar por um determinado produto? Eu vou cobrar exatamente aquilo que ele me custou produzir. Vai aparecer uma bola azul aí já. Eu vou cobrar exatamente aquilo que ele me custou produzir, mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é em cima do custo de produção. Então, o custo de produção é o W dividido por A. É o custo unitário de produção. Eu, em cima desse custo unitário de produção, vou colocar uma margem para ter lucro. Essa margem é esse Mi. De modo que, se eu reescrever essa equação isolando o W sobre A, aparece 1 mais Mi vezes W sobre A. Esse 1 mais Mi vezes W sobre A, aqui, é o que a gente chama de preço, né, ou determinação ou fixação de preços. O W aqui, Gui, é o salário nominal, ele tá maiúsculo, tá vendo? Então, eu vou até anotar aqui que isso aqui é o salário nominal. Por que eu sei que ele é o salário nominal? Porque o preço ainda está na equação. A hora que eu pegar o preço e dividir esse salário pelo preço, é que ele vira o salário real, tá? Então, ele ainda está dentro da equação. A variável em minúsculo é que vai virar o salário real, né? Então, por isso que lá no outro slide, eu fiz questão de dizer, olha, aqui é a variável minúscula, por isso que ela é o real. Aqui é o salário, o W é maiúsculo. Como o preço ainda está na equação, não faz sentido que eu tenha uma variável real e o preço ainda continue na equação, tá? Então, aqui é a variável nominal. É o salário em grana, por enquanto, tá? Porque é uma determinação de preço. Então, do que depende o preço? O preço vai depender basicamente do quanto custa produzir. E o custo de produção, ele não depende do salário real do cara. Ele depende do salário nominal, é o quanto eu estou pagando para o cara produzir, tá? Sendo que a CMI é a margem de lucro.
é o quanto eu estou recebendo em cima do custo de produção. Uma coisa que a gente tem que perceber para a gente terminar a aula, e a gente vai continuar na sexta, é que esse preço, ele não depende, então preço não depende do nível de emprego. Percebam que o nível de emprego não influencia o preço. Por que o nível de emprego não influencia o preço? Porque para o cara que está fazendo a produção, ele está tomando o salário como uma variável que já é dada. Então, para o produtor, ele está olhando o salário como uma variável que está dada. Então, ele bate o olho no mercado e ele fala assim, bom, essa variável ela está dada, as pessoas já sabem quanto elas querem ganhar, em cima do quanto elas querem ganhar, eu defino o meu preço. Então, ele toma o salário como uma variável que já foi dada. E a partir daí é que ele vai lá e constrói o preço dele, tá? Então, o nível de emprego, ele não influencia a determinação de preços. O nível de emprego não vai ser capaz de determinar ou de influenciar o preço. O preço, o nível de emprego, ele é exógeno, no sentido de que ele não vai influenciar a determinação de preços. Indiretamente, o nível de desemprego altera a margem de lucro? Não, porque a margem de lucro nesse modelo também é exógena, tá? A margem de lucro também é exógena, tá? Então, vamos colocar isso aqui no slide, que ela é exógena. E aí, o que fica para sexta, galera, eu vou carregar esses slides de novo, porque eles zoaram total. Mas o que fica para sexta é a gente juntar essas duas equações num único equilíbrio e perceber como é que vai acontecer o equilíbrio do mercado. Como é que a gente vai definir o nível de equilíbrio de emprego dentro da economia? A margem altera o preço, Pedro. Se a margem subir, o preço sobe. Se a margem cair, o preço cai. E aí, sexta, a gente vai entender como é que essa margem de preço, essa margem de lucro muda. Como é que ela, inclusive, muda o equilíbrio do mercado de trabalho, tá bom? Maravilha. Queridos, obrigada, desculpe por ter passado do horário. Nos vemos na sexta-feira, para a gente terminar a matéria da prova, não se esquecendo que sexta-feira da semana que vem é a prova de vocês. Então, sexta-feira que vem temos a nossa prova, não se esqueçam. Então, já comecem a estudar. Eu não vou conseguir fazer aquele atendimento extra hoje, porque para variar, botar outra reunião, mas sexta tem atendimento de vocês no período regulamentar. Na semana que vem, a gente vai fazer atendimento extra. Então, semana que vem tem atendimento extra pré-prova, tem atendimento na sexta-feira, no horário normal, e na semana que vem tem atendimentos pré-prova, tá? A gente combina direito o horário, vou pegar direito o horário com apoio, a gente faz os atendimentos, tá? Não, quem perguntou dos atendimentos, não. Ixi, tem gente que não tá prestando atenção nas aulas, hein? O atendimento de vocês mudou para sexta-feira, depois da aula, 10 horas da manhã. O atendimento de vocês agora é sexta-feira, das 10 às 11h30. Alguém tinha me chamado no áudio. Você já disponibilizou esses slides? Eles estão disponibilizados, quem que perguntou, Gui, né? Eles estão disponibilizados até essa parte que eu estou fazendo aqui, Gui, um pouquinho antes dela, eles estão disponibilizados, sim. Eu não disponibilizei daqui para frente porque a gente está montando junto, né? Então, até essa parte mais ou menos aqui, eles estão disponibilizados, sim. O que não está disponível é o que a gente vai começar a fazer agora. Tá? Obrigado, viu? Não por isso, não por isso. Léo, vai ter, na verdade vai ter assim, vão liberar hoje o vídeo do proctório que você está me perguntando, vão liberar o vídeo dos alunos hoje, da demonstração, então o vídeo de demonstração sai hoje e o ambiente de testes vai ser liberado para vocês também, tá? Acho que, não sei se o ambiente de teste vai hoje ou vai amanhã, mas eu tinha entendido que saía hoje. Mas eu aviso a líder de vocês de sala, e aí ela avisa vocês, tá? Mas vai ter sim, os líderes também estão por dentro, vão avisar lá
A líder de vocês, cadê a líder? É a Isa, não é? A líder tá por aí? E a lista, só um comentário da lista, pergunta, Guilhermo, pro monitor se ele vai soltar alguma antes. Ele que gerencia essa parte. Mas ele deve soltar alguma coisa. Se ele não soltar a lista, ele deve soltar algum tipo de exercicinho e tal. Pode perguntar para ele. Vou mandar uma mensagem. A prova de vocês é na quarta. Eu não sei, essa semana de provas ficou diferente da habitual, né? Por conta do feriado. Pode ser que tenha mudado sim para quarta. Vou dar uma checada nisso, é bom dar uma olhada lá. A prova para a gente vai estar pronta no começo da semana, mas é bom dar uma olhada. Mas é bom saber que se for na quarta, eu tenho que antecipar esse atendimento extra. Vou dar uma checada, falo para vocês É a primeira prova, então é quarta. Então a gente tem que se antecipar mais ainda. Deixa eu perguntar para o Vitor esse negócio de lista. Para a gravação. Antes que eu esqueça.